Amém. A paz do Senhor Jesus, irmãos. É um prazer estar nessa noite aqui, né? Como sempre, é um prazer. E hoje, com a graça e misericórdia de Deus, fui convidado a partilhar uma palavra com vocês. Amém? E nessa noite, eu gostaria de falar com vocês acerca de algo muito importante em nossas vidas, que é o dom da visão. É o sentido, né, da visão, sem o qual nós não conseguimos viver e não conseguimos nos relacionar. Enfim, é um dom importante, né, um sentido importante qual Deus nos deu. E eu gostaria de fazer uma pergunta acerca disso. Você vê? A pergunta que eu faço para você: você vê? Quem aqui vê? Diga amém. Só que existe uma diferença entre ver e enxergar. Você sabia disso? E eu gostaria de abordar esse assunto, essa revelação que o Senhor colocou no meu coração, falando sobre aquele que viu de uma forma diferente, e isso fez todo o sentido, fez toda a diferença na vida dele, que é o cego Bartimeu. Esse homem tinha uma visão fenomenal. Creio eu que o cego Bartimeu, ele via melhor do que eu e do que você. Isso antes dele enxergar, tá? Então, em nome de Jesus, que você possa abrir sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Isso mesmo, Evangelho de Marcos, capítulo 10. Versículo 46. Quem achou, diga amém. Peço que vocês fechem os seus olhos. Não é desmerecendo a oração que o irmão fez. Creio que a bênção está sobre a minha vida. Mas eu gostaria de orar novamente. Feche os seus olhos nessa hora. Senhor nosso Deus, no nome de Jesus Cristo, eu te agradeço, Pai, por essa grande oportunidade que o Senhor concede a cada um de nós de estar na Tua casa, de estarmos reunidos em Teu nome, e por conta disso o Senhor se faz presente aqui. Tua palavra diz, meu Deus, que é o Senhor quem nos fez ovelha do Teu aprisco, não fomos nós. É o Senhor quem nos chamou, ó Pai, e nos acolheu debaixo das Tuas asas. E a Tua palavra diz que o Senhor que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la. Pai, então eu te agradeço pela vida de cada um aqui. Isso é continuidade da sua obra na vida dele. Essas pessoas não estão aqui por acaso. Essa noite aqui não foi algo por acaso. Não, é a tua provisão em nossas vidas, Pai. Então que nessa noite, em nome de Jesus, que nada venha atrapalhar, meu Deus, a manifestação do teu poder aqui. Que nada venha atrapalhar, Pai, de ouvirmos a tua voz, de vermos a tua glória neste lugar, meu Pai. Meu Pai, toca nessa hora, em cada vida aqui. Se há alguém aqui, meu Deus, que a vista está embaçada, que tem escama nos olhos, ou que não enxerga ainda, que não vê ainda, tem os seus olhos cegos ainda, Pai, que nessa noite, em nome de Jesus, ela venha passar a ver, ela venha passar a te ver, ó Senhor. Ela venha passar a ver os teus caminhos e venha te seguir pelo caminho. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus, meu Pai. É o que nós em oração aqui pedimos nessa hora. No nome do teu Filho amado, ó Pai, Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Então vamos comigo. Marcos capítulo 10. No versículo 46. E diz: o cego Bartimeu recupera a visão. Minha tradução é um pouco diferente, mas o espírito é o mesmo. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus,
Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levanta-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que quer que eu faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente, ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Essa palavra é muito conhecida, a história do cego Bartimeu. E nessa tarde eu estive estudando um pouco sobre quem era, afinal, Bartimeu. Porque a palavra Bartimeu, o nome Bartimeu, quer dizer filho de Timeu. E sempre que eu ouço essa palavra, filho de Timeu, eu me pergunto, quem é esse tal Timeu? Porque a Bíblia se preocupa em falar que ele era filho de alguém. Mas que depois nós estudamos na palavra e não achamos quem era Timeu. Então, afinal de contas, eu achei importante saber quem era Timeu. E nos estudos ali, básicos que eu fiz, deu para saber alguma coisa. Tem um historiador que ele chegou a dar esses detalhes, né, com dados teológicos, dados históricos, de quem seria Timeu, o pai de Bartimeu. Esse historiador se chama Flávio Joséfo, tá bom? É um apologista e historiador judaico-romano, né? Ele viveu há muito tempo, muitos anos, tá? E ele explica que Timeu, o pai de Bartimeu, ele viveu em Israel num tempo ainda o qual Roma não havia dominado Jerusalém, Roma ainda não havia dominado a Palestina. Então esse Timeu viveu nesse tempo, num tempo de liberdade para os judeus, e ele era militar, ele era líder, era tipo um comandante, ele liderava os exércitos, servia a Israel, servia a Palestina, através do serviço militar. E Timeu, depois que se aposentou, cumpriu o seu tempo de serviço, ele se tornou um grande comerciante na Palestina. Ele era muito bem sucedido. Porém, vivendo o tempo de liberdade ali, o direito que ele tinha, a aposentadoria, a empreender os seus negócios, veio o Império Romano se estabelecer na Palestina, se estabelecer ali em Jerusalém. E com isso, o que aconteceu? O Timeu teve confiscado todos os seus bens foram confiscados, ou seja, apreendido todos os seus bens, tudo aquilo que ele construiu, e o seu soldo, que era a sua aposentadoria, por ter sido militar, também foi cancelado. Então você vê a história do pai de Bartimeu, o Timeu. Era um homem livre, que vivia em Israel, havia cumprido todos os seus deveres, como militar, servindo o seu país, depois construiu com a sua aposentadoria os seus negócios, começou a viver. Porém, quando o Império Romano veio e dominou a Palestina, apreendeu os seus bens, cancelou sua aposentadoria. Timeu, como ele era militar, ele se revoltou nessa hora. Ele resolveu fazer uma rebelião contra o Império, porque era um império de injustiça, Roma. Era um império cruel, bárbaro, que tomava posse mesmo das riquezas, né, das nações e tudo mais, e sujeitava as nações, né, ao serviço a eles. E Timeu, tendo sido tão injustiçado, ele resolveu começar a comandar aquelas milícias, aqueles militares aos quais ele havia antes comandado. Começou a fazer rebelião contra Roma. E o que aconteceu com ele? Acabou que foi crucificado, foi morto por conta da rebelião que ele começou a fazer por conta da injustiça e do império, da opressão, né, qual os judeus passavam. Devido a isso, Timeu
ter sido um líder, ter sido uma pessoa influente, os romanos temiam que Bartimeu fosse tomar também o mesmo caminho. Eles temiam que Bartimeu, sendo filho de Timeu, fosse se tornar também um revolucionário. Alguém que, novamente, reuniria milícias, combateria a imposição de Roma e tudo mais. Então, o que fizeram com Bartimeu? Arrancaram-lhe os olhos. Então, foi bom estudar isso, porque eu achava que o Bartimeu, ele era cego de nascença. Agora, se o Flávio Joséfo está certo, né? Eu vou jogar nas costas dele, tá, gente? Ele não era cego de nascença. Foi o Império Romano que arrancou os olhos daquele homem. Então, veja bem, era um homem amparado pelos pais que teria tudo de bom pela frente. Filho de um pai bem-sucedido nos comércios, né? Um pai com autoridade, com nome, com respeito e tudo mais. Teve o seu pai crucificado, morto, e depois teve os seus olhos arrancados, como uma atitude ali de advertência, né? Roma arrancou os olhos de Bartimeu para mostrar para todos, olha, ninguém mais tenta nenhuma rebelião. Senão vai acontecer como aconteceu com Timeu. Então vemos que Bartimeu, ele não era um cego por acaso, ele foi vítima, e também ele não era um mendigo, uma pessoa que vivia de esmolas, por acaso. Ele foi vítima da injustiça de um império, de uma imposição de um império. Então, que triste a história, né, de Bartimeu. Ele tinha que pedir esmola, porque simplesmente se apossaram de tudo que o seu pai tinha construído, arrancaram-lhe os olhos, então ele ficou ali, à mercê da caridade das pessoas. É muito triste isso. Então, Bartimeu, ele tinha tudo para nutrir no seu coração, para ter em seu coração um sentimento de revolta. Eu não sei se antes dele ficar cego, se ele já não tinha esse intuito de se vingar. Porém, depois de cego, muito mais. Ele tinha tudo para ter essa esperança, né? Um dia eu vou conseguir me vingar, um dia eu vou sair, mas era impossível para ele. Como que ele ia restituir os olhos? Não tinha como. Então Bartimeu era um homem injustiçado, humilhado, com a sua família arrasada, que tinha que pedir esmolas por conta de uma injustiça. Ficava ali com a sua capinha à beira do caminho, né, ali em Jericó, vivendo de esmolas. Então, uma situação muito triste. Então, eu não imagino, imaginando a situação desse homem, ele deveria ter um desejo de vingança, um desejo de justiça dentro dele. Tem que ser feito justiça. Como que esse império faz isso comigo, faz isso com meu pai? Como que ele faz isso com os judeus? Porém, tirando esse contexto aí histórico, certa vez aconteceu algo muito importante, um fato inusitado na vida do Bartimeu. O que estava acontecendo? Jesus e os discípulos estavam passando por Jericó. Eles estavam passando por ali e muitas pessoas rodeavam a Jesus, como sempre. Diz aqui a Escritura que uma grande multidão também seguia Jesus. É como hoje, pessoal. Uma grande multidão segue a Jesus. Não é verdade? Nós seguimos a Jesus. Muitos seguem a Jesus por aí. Os artistas seguem a Jesus. Os políticos seguem a Jesus. Tem uma série de gente que segue a Jesus. E ali não era diferente. Muitas pessoas acompanhando a Jesus enquanto ele passava por Jericó. E Bartimeu percebeu que quem estava passando ali era Jesus de Nazaré. Era o grande momento de Bartimeu. Diante de toda a injustiça que ele tinha passado, aquela vida de humilhação, sem expectativa, sem esperança, o que mais esse homem podia esperar da vida? Mas quando passou Jesus de Nazaré, aquele homem despertou. Aquele homem, ele não pôde se conter. Espera aí, é Jesus de Nazaré que está passando aqui? Espera aí, é isso mesmo? Só que uma coisa importante que eu quero falar para vocês é a visão que Bartimeu tinha acerca de Jesus. Isso faz toda a diferença. Bartimeu, ele tinha uma visão sobre Jesus
melhor do que a minha, melhor do que a sua, melhor do que aquela multidão que estava seguindo a Jesus. Primeiro, porque ele entendeu que não era qualquer Jesus que estava passando ali. O nome Jesus, naquele tempo, era muito comum, pessoal. Jesus era que nem... Não era que nem Moreno, né? Quase ninguém se chama Moreno. Mas vamos dizer, é igual João, igual Marcos, né? Igual Ana. O nome Jesus estava lotado de gente que chamava Jesus em Jerusalém. Era um nome que era comum, corriqueiro, né? Porém, Bartimeu percebeu o quê? Espera aí, esse aí não é qualquer Jesus. Esse aí é Jesus de Nazaré. Eu queria que você refletisse. Qual é o Jesus que você tem olhado? Qual Jesus você tem clamado? Qual Jesus você tem orado? É o Jesus do povo? É o Jesus do povo? Que faz um bem aqui, que cura aqui, que liberta ali, que faz isso aqui, que faz outro ganhar no Vale Cap. Qual Jesus você tem olhado? Como você tem visto esse Jesus? Como a multidão? Nós vemos lá em João, que certa vez Jesus parou e perguntou para os seus discípulos: quem o povo diz que eu sou? E o povo disse, e os discípulos disseram para Jesus: muitos dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é um profeta, dizem que o Senhor... Enfim, tinha várias coisas que diziam acerca de Jesus. Ou seja, a multidão via Jesus de diversas formas. Mas Jesus perguntou a Pedro, aliás, perguntou para os discípulos: vocês, quem vocês dizem que eu sou? Aquela hora ficou aquele silêncio. 12 discípulos, nenhum falou nada. Espera aí, qual a visão que eu tenho, né, sobre Jesus? Como que eu vejo Jesus? De repente, alguém de vocês aqui está assim: espera aí, né? Verdade, eu clamo a Jesus, mas como assim, né? Que Jesus é esse que eu clamo? Os 12 discípulos ficaram assim. Mas Pedro chegou em Jesus e falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus falou para ele: isso não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o Pai que está nos céus. Ou seja, a visão de Pedro acerca de Jesus era diferente da visão do povo e da visão dos demais discípulos. Por isso Pedro era quem ele era, né? Por isso Pedro foi quem ele foi. Pedro não foi quem ele foi andar sobre as águas, querer defender Jesus até o último minuto à toa. É que Pedro tinha uma visão diferente acerca de Jesus. Ele sabia que ele era o Cristo, que ele era o Filho do Deus vivo. Agora, essa pergunta, eu quero que você pegue essa pergunta para você. Qual é a visão que você tem acerca de Jesus? Pensa aí. Eu falo de Jesus, eu canto para Jesus, eu oro para Jesus. Quem é Jesus? Você sabe quem é Jesus? É o Jesus que curou lá em casa. É o Jesus que me tirou do vício. Isso não adianta. Essa era a mesma visão da multidão. Era a mesma visão. Essa era a visão daqueles que não responderam a Jesus. Era a visão da multidão, a qual Pedro falou que tinha uma visão diferente. Agora eu pergunto: você vê realmente Jesus? Você sabe quem ele é? Bartimeu, ao ouvir que era Jesus de Nazaré, se ele ouvisse que era qualquer Jesus, de repente não tinha feito nada. Mas era de Nazaré. Agora, por quê? Quem sabe me dizer por que era Jesus de Nazaré? Por que ele tem esse nome, né? Esse codinome, vamos dizer assim, de Nazaré? Tem gente que sabe, né? Não vale não, tá? Eu quero dizer a você que Bartimeu, quando ele ouviu dizer que era Jesus de Nazaré, ele se lembrou da profecia de Isaías, que dizia que na Galiléia ia brilhar uma grande luz,
O povo que vivia em trevas ia ver uma grande luz. Então, quando Bartimeu, peraí, esse aqui é o Jesus que está falando lá nos profetas. O profeta Jeremias havia profetizado acerca da vinda deste homem, Jesus de Nazaré. Está em Isaías, capítulo 9, versículo 2. Se você quiser, você pode abrir. Isaías, capítulo 9. Verso 2. Vou começar pelo verso 1, que diz assim. Capítulo 9. O nascimento do príncipe da paz. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Naphtali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra, da sombra da morte, raiou uma grande luz. Glória a Deus. Quando Bartimeu ele ouviu que era Jesus de Nazaré, ele se lembrou dessa promessa. Isso mostra o quê? Que Bartimeu tinha uma esperança dentro dele. Ele tinha uma esperança maior do que aquela que os homens haviam destruído. Os homens haviam destruído a sua família, haviam destruído a sua saúde, a sua vida social. Aquele homem estava destruído. O que mais poderia levantar aquele homem? O que mais ia poder levantar Bartimeu? O cara que teve os olhos arrancados. Somente uma esperança maior do que a esperança terrena. E ele tinha essa esperança. Ele tinha essa visão do sobrenatural. Ele tinha essa visão da palavra de Deus. Está para chegar o prometido. Está para chegar aquele que vai fazer brilhar a luz aqui, nesse lugar. E quando ele chegar, ele vai tirar a aflição. Quando ele chegar, ele vai salvar, ele vai curar, ele vai libertar. Quando ele chegar, ele vai fazer tudo o que os profetas haviam prometido. Então, quando ele ouviu falar que era Jesus de Nazaré, aquele homem que não tinha nada passou a ter tudo. Mas isso dependeu da maneira qual ele via Jesus. Estava prestando atenção na ministração que a irmã Cíntia estava fazendo, e ela falou: contempla agora o Senhor, quão grande é o seu Deus, quão grande é o meu Deus. Eu comecei a meditar naquilo que Deus havia colocado no meu coração. Ou seja, tudo depende de você ver quão grande é o seu Deus. E era isso que o Bartimeu havia feito. Hoje em dia, o pastor Diego estava falando, nós estamos na casa do Senhor, recebendo alimento, recebendo palavra, recebendo oração, recebendo amor, mas muitas vezes nos encontramos ali, né, cansados, né, até desanimado tem hora. Parece que a gente está rastejando, tem hora. O Bartimeu, ele devia estar daquele jeito. Tem hora que a gente se encontra com o Bartimeu. Não é verdade? Não temos esperança aqui. Poxa, mas que esperança eu vou ter agora? Aconteceu isso, aconteceu aquilo, fui mandado embora do trabalho, a justiça está atrás de mim, sei lá o quê. Que esperança eu vou ter agora? Se de fato esperarmos somente aqui nessa terra, gente, nós somos os mais infelizes de todos os homens, disse o apóstolo Paulo. Agora, se como Bartimeu, nós vermos o sobrenatural, nós olharmos as Escrituras e vermos aquilo que Deus quer nos mostrar, nós vamos ter esperança. Eu não sei qual é a sua situação.
Não sei o que os homens te fizeram, o que o mundo te fez. Às vezes somos nós mesmos que fazemos, né? Às vezes somos nós mesmos que atrapalhamos a nossa vida. E depois a nossa esperança, ela se acaba. Porém, eu quero que você entenda que se você ver quem realmente é Jesus, se você realmente ver quem é Jesus, esse Jesus que você está orando, esse Jesus que você está cultuando aqui, esse Jesus que você lê na palavra, esse Jesus que você canta, se você realmente vê-lo, como Bartimeu fez, assim como ele teve a esperança e a força para vencer, você também vai ter. Essa letargia, esse desânimo que vem sobre nós, isso aí vai ter que sair. Tem que sair. Porque a gente vai contemplar o próprio Deus ao nosso lado. A promessa de Deus manifestada. Jesus presente ali, passando em Jericó, era a promessa de Deus manifestada. Era tudo o que Deus havia prometido no tempo dos profetas, o patriarca. Restauração, vida, cura, libertação, estava passando ali em Jericó. Bartimeu viu isso. Hoje nós temos visto isso. Será que nós temos visto cura, libertação, prosperidade, saúde, paz, salvação? Nós temos visto isso? Se nós temos visto isso, assim como ele se levantou, nós vamos nos levantar. Assim como um cego que tinha a sua família arruinada, a sua saúde, não enxergava, teve seus olhos arrancados, o coração cheio de injustiça, de mágoa, ele se levantou, assim também vamos levantar. Se nós estamos enxergando o mesmo Jesus que Bartimeu enxergou, se nós estamos vendo esse Jesus, nós também vamos levantar, não tem como. Ou nós estamos vendo um outro Jesus. Não é o Jesus que estava com a Madonna, não. Jesus luz, não. É o Jesus de Nazaré. Amém? É esse Jesus que está diante de nós. Mas a questão é, como nós o temos visto? Como nós o temos visto? Como temos olhado para ele? Você tem procurado conhecer esse Deus nas Escrituras? Você tem noção de quem é Jesus? Da grandeza que ele é? Por que Bartimeu teve essa visão? Por que Bartimeu pôde se levantar? Porque ele lembrou das promessas. Opa, esse aqui é o prometido de Deus. Nós temos nos alimentado com as promessas? Nós temos ido às Escrituras saber mais acerca de Jesus? Nós não podemos conhecer Jesus pelo que as pessoas falam. Não podemos conhecer Jesus pelo que a televisão mostra. Não podemos conhecer Jesus pelo que o povo fala. O povo fala que ele é o quê? Que ele é bom, que ele nos ama, que ele cura, que ele liberta, que ele transforma. Mas não adianta, tem que conhecer o fundamento. Por que ele faz isso? Quem é ele realmente? Qual o seu propósito real? E o Bartimeu, ele tinha essa convicção. Porque na mesma hora que ele ouviu aquilo, ele lembrou disso que a gente leu agora em Isaías 9. Pode voltar novamente lá para Marcos 10, 46. Quando ouviu, 47, tá? Quando ouviu que era Jesus, qualquer Jesus, pessoal? Quem está comigo? Era Jesus do quê? Amém. Então não era qualquer um. Não era o Jesus luz da Madonna. Tá? É Jesus de Nazaré. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar. Olha aqui, pessoal, não tem como. Quando você sabe quem é Jesus, quando o Espírito de Deus revela para você nas Escrituras quem é o Senhor Jesus que você está orando, que te chamou para a maravilhosa luz, que te tirou das trevas, quando o Espírito Santo mostra para você quem é esse Jesus, não tem como. Você começa a ficar meio doido, você começa a gritar. Você dormia
toda noite você dormia certinho, 10 da noite, agora você fica meio louco. Quando vai ver, você está 3 horas da manhã, está acordado, está lá orando. Sexta-feira você comeu o X-Bacon, agora você não vai mais, dá louco em você, você vai lá para o monte orar. Não é? Começa a acontecer umas coisas diferentes. Nossa, mas por que o camarada está diferente agora? Eu também creio em Jesus, mas por que ele agora que crê em Jesus está fazendo tudo isso aí? Porque realmente ele sabe. Ele sabe que é Jesus de Nazaré. Agora os outros sabem que é um Jesus. Então eles vivem uma vida igual daquela multidão. Todo mundo seguindo Jesus. Ninguém alcançou o que Bartimeu alcançou. Começou a gritar. Quando nós começarmos de fato a contemplar o Deus que está sobre a nossa vida, eu creio que nós vamos começar a ser meio gritão, onde começar a gritar, gente. Na hora que começar aqui a adoração aqui, é grito. Mortal, pirueta. Mas o que está acontecendo com essa igreja? É que eles creem que é Jesus de Nazaré que está ali. Ah, mas eu também creio. Mas não. É de Nazaré. Eles sabem quem é Jesus de Nazaré. O Espírito de Deus está revelando a eles. Começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Outra coisa muito importante. Eu não sei como você ora. Eu não sei como é a sua oração. Uns oram: papai querido, cuida desse jardim, que é minha família, né? Faz toda aquela oração poética. O outro faz uma oração já com voz de Cid Moreira. Cada um tem uma forma, né, de orar. Porém, não é aí que reside o poder da oração. Bartimeu, ele trouxe à tona o poder de Deus. Porque ele orou: Jesus, filho de... Quem está comigo? Jesus. Quero ouvir todo mundo gritando em nome de Jesus. Jesus, filho de Davi. Quem aqui sabe por que ele falou Jesus, filho de Davi? Ah, porque ele era louco, né? Porque Davi viveu 1000 anos antes dele ter nascido. Como agora Davi viveu 1000 anos antes de Jesus nascer. Bartimeu acho que era meio pinel, né? Porque como que ele vai falar que Jesus é filho de alguém que viveu 1000 anos antes do nascimento de Jesus? Porém, a visão de Bartimeu era diferente. Vai comigo, vamos ali para 2 Samuel, capítulo 7. Bartimeu clamou: Jesus, filho de Davi. 2 Samuel 7,14. Ele não clamou qualquer Jesus, pessoal. Segundo Samuel 7,14 diz assim: e eu serei pai, e ele será meu filho. Quando cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com os açoites aplicados por homens. Mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do meu caminho. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. No comecinho do capítulo 7, você vai ver ali que está escrito: a promessa de Deus a Davi. A promessa de Deus para Davi foi essa aqui, ó. Versículo 16: quanto a você, Davi, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim.
O seu trono será estabelecido para sempre. Então Deus havia dado uma promessa ao rei Davi, o rei que foi segundo o coração de Deus. E ele disse a Davi: Davi, o seu reino, a sua dinastia, a sua linhagem vai permanecer para sempre diante de mim. Não vai haver troca de rei. Não vai haver de outra linhagem ser estabelecido um rei. Não, vai ser estabelecido a partir de você, a partir do seu trono, da sua linhagem, Davi. Então o que Deus estava falando aqui? Que ele colocaria sobre Israel, sobre Jerusalém, sobre o povo judeu, um novo rei. E esse rei reinaria para sempre, com cetro de justiça, traria salvação para o povo judeu. A promessa de salvação. Deus havia prometido a Davi: olha, eu vou trazer um outro rei da sua linhagem, e esse vai trazer salvação. Amém? Ele havia prometido. Então, quando o Bartimeu, ele orou, ele gritou, aliás, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A oração dele era diferente. A oração dele estava baseada aqui nessa promessa que Deus havia feito a Davi. Ele via isso. Opa, quem está caminhando aqui agora é aquele a quem Deus havia prometido que viria, e que o reino dele não teria fim. Ele viria para trazer salvação, ele viria para restaurar o reino. Era isso que ele estava vendo andando ali em Jericó. Ele não estava vendo um homem que curava, um homem que... Não, ele não estava vendo só isso. E nós? Nós temos visto dessa forma? Temos essa noção? Responda para você mesmo. Então, se a gente tirar a conclusão aqui, o Bartimeu, ele via mais do que a gente, amém? Ele via mais do que nós. Ele enxergava mais do que nós. Isso aqui é visão. É isso que Deus chamou a gente para ter. Enxergarmos as coisas conforme a palavra de Deus mostra. A princípio, o nosso Deus. Quem é o nosso Deus? Quem é o Senhor Jesus? Que me chamou, que me escolheu, que me salvou, que me perdoou, que me redimiu, que está diante de mim, que está dentro de mim, que está aqui. Quem é esse? Que eu orei agora, que eu adorei, que eu vou adorar depois, que lá na frente, na hora da tribulação, eu vou invocar esse nome, na hora da adoração, eu vou mencionar o nome dele. Quem é esse? Como eu o vejo? Deus quer que nós começamos a enxergá-lo, a vê-lo dessa forma, conforme diz as Escrituras. Não Jesus que o Benny Hinn falou, não Jesus que o Steve Gallagher, enfim, seja lá qual for o mestre, o doutor, quem o capacitou é que quer revelar para nós, o Espírito Santo. Mas para isso, nós temos que fazer isso. Bartimeu, ele deu a sorte, né? Ele teve a graça de Deus, o Bartimeu, que quando ele tinha olhos, ele soube usar. Quando o Bartimeu tinha olhos, ele soube usar. Mesmo depois que lhe tiraram os olhos físicos, ele continuou vendo. Ele enxergava. Será que se tirasse os nossos olhos físicos, será que a gente ia ter esperança? Como teve Bartimeu? Será que nós estaríamos aqui nessa noite? Não, mesmo sem os olhos eu vou lá porque eu sei que é Jesus de Nazaré. Para poder fazer isso aqui, gente, você tem que estar lá inteirado dentro dos profetas, quem é Jesus. Eu sei quem é Jesus. Como Jó, que o apóstolo estava falando, né? Ninguém passou uma aflição como Jó. Mas por que Jó passou por aquilo? A visão de Jó. Ele enxergava quem era o Redentor dele. Então, diante de tudo aquilo ali, ele teve ânimo ainda para adorar a Deus. Né? Nossa, por que eu agora, tão abençoado,
com uma esposa tão abençoada, com uma casa abençoada, né? É de aluguel, mas Deus está dando graça, estou pagando. Por que que eu fico desanimado com olhos verdes, né? Com essa roupa bonita aqui, comi uma comida maravilhosa na hora do almoço. Por que que eu estou desanimado? Por quê? Uma igreja abençoada, os irmãos todos amáveis. Por que que eu estou desanimado, né? Não quero ir para a igreja, não quero orar. Porque eu não estou vendo que é Jesus de Nazaré. Eu não estou vendo que é filho de Davi. É o Jesus da igreja a pé. Não pode, gente. Tem que ser o Jesus que o Espírito Santo está revelando na sua vida. Pela sua oração, pela sua leitura da palavra, pela sua consagração. Se for esse Jesus revelado nas Escrituras, que você está clamando, se o Jesus que está dentro de você foi revelado, está sendo revelado pelas Escrituras, você não vai desanimar. Você não vai parar. Nada vai te tirar a sua esperança. Amém? Nada vai tirar a sua esperança. Vamos voltar. Marcos 10, 46. Quando ouviu que era, vamos falar? Quando ouviu que era? Não, quero ouvir forte, gente. Estou falando aqui de se animar, daí está gravando ali, vai ficar feio. Quando ouviu que era? Começou a gritar, Jesus, Jesus o quê? Tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, chamem-no. Então isso aqui é uma maravilha. Muitas vezes nós estamos clamando Jesus, estamos jejuando, estamos subindo um monte, descendo um monte, pulando fogueira, fazendo um monte de coisa, clamando Jesus de tudo quanto é jeito, mas não vemos a manifestação. Jesus não se manifesta, Jesus não para, Jesus não nos chama. Tem muita gente clamando aí e não está conseguindo ver a manifestação. Eu não sei se é o seu caso. Há quanto tempo você tem clamado, você tem orado, jejuado, subido um monte, e nada está acontecendo. Peraí, não recebi o Espírito Santo até hoje, nada está acontecendo na minha vida. Eu estou vivendo de migalhas ainda, como era Bartimeu. Eu não estou conseguindo andar pelo caminho ainda. Não estou conseguindo andar pelo caminho. Às vezes eu me pergunto assim, né? Às vezes eu penso, tem muita gente que serve a Jesus há muitos anos, mas nunca expulsou um demônio. Nunca expulsou um demônio, pessoal. Nunca chegou em alguém para abordar, falar de Jesus e ver realmente o poder de Deus transformar. Tem gente que nunca fez isso. Por quê? Essa pessoa está orando, essa pessoa está clamando. É que ela está clamando Jesus que todo mundo está clamando, que a multidão está clamando. Ela nem sabe. Agora, quando você realmente tem Jesus revelado em seu coração e você clama a Ele, sabendo que Ele é Jesus de Nazaré, sabendo que Ele é o filho de Davi, sabendo que Ele é o primogênito, sabendo que Ele é o prometido de Deus, sabendo que Ele é o descendente que foi prometido lá em Gênesis 3,15, que ia nascer da descendência da mulher, que ia pisar a cabeça da serpente, e a serpente lhe feriria o calcanhar, ou seja, Jesus vencendo Satanás na cruz do Calvário. Então você entende que Jesus é essa pessoa, você entende que Jesus era o verbo vivo, que estava com Deus, que criou todas as coisas, nada foi feito se não fosse por meio dele. Você está clamando, você sabe quem é Ele. Você sabe que Ele é o anjo do Senhor, que consagrou os profetas, consagrou os juízes.
Você tem o mistério revelado dentro de você, Jesus Cristo, que Deus resolveu revelar agora. A palavra de Deus diz que Deus resolveu revelar a Jesus nesses últimos tempos, na plenitude dos tempos. Jesus está revelado, Jesus não está oculto. Assim como Bartimeu entendeu isso. Ei, isso aqui é a revelação, isso aqui é a manifestação de Deus na terra. E agora? Ele continua sendo, ele é a manifestação. Ele está manifestado, ele está presente. Porém, para nós reconhecermos e enxergarmos essa realidade, nós temos que estar ali, ó. O Espírito Santo tem que nos revelar ali. Esses dias, numa comunhão que teve, cedo, o apóstolo estava falando da importância de nós colocarmos louvor dentro do nosso coração. Estarmos sempre em sintonia com louvor, ouvindo músicas, gospel e tal. Ele faz isso e Deus edifica muito a vida dele. Muito bom. É muito bom. Mas eu percebi que certo momento da minha vida, o problema da minha vida era ficar escutando muito louvor. Eu toda hora com louvor bem alto, ia para o quarto louvor, tal, louvor. E minha vida não estava mudando. Chegava uma hora que o louvor perdia o sentido até. Porque eu estava ouvindo um Jesus que os louvores cantavam, mas que eu não conhecia a revelação dele. Você só vai conseguir clamar a Jesus e Jesus te ouvir, e Jesus parar e te chamar, se você chamar Jesus pelo nome. Se você saber quem ele é. Se você estiver o chamando com a convicção gerada pela revelação da palavra. Então, por isso que é importante a consagração. Por isso que é importante a leitura da palavra, a oração. Logo que eu me converti, eu passei por muitas igrejas, né? Mas que eu me converti, fui começar a ouvir falar sobre Jesus, era lá na Igreja Universal. Eu comecei a ouvir e tal, né? O pessoal ficava lá, tá, tudo bem. E eu comecei a ouvir a palavra, tal, resolvi me batizar. Eu cheguei revoltado na igreja, falei, não, minha vida tem que mudar. Eu já sei que Deus quer mudar a minha vida, eu quero largar tudo isso aqui, quero seguir Jesus. Daí dei meu nome para o batismo, fui às águas. Porém, desde quando eu dei meu nome para o batismo, até descer as águas, até depois, mais quase um ano que eu fiquei na igreja, eu não ouvia nada acerca de quem era Jesus. Eu ouvia que Jesus libertava, que Jesus fazia a pessoa ficar, né, rica. Pessoas davam testemunho. Era esse Jesus que eu conhecia. E eu percebia que a minha vida não mudava. Começou a voltar, o meu passado novamente começou a se apossar de mim. Eu não tinha sido realmente liberto. E eu não entendia, mas eu estou indo no culto, mas eu estou buscando isso, aquilo e tal. E às vezes eu sentava assim na frente da Bíblia, orava a Deus, Deus, mostra para mim nas escrituras aqui. Me faz entender isso aqui. Ficava ali. Amém? Eu ficava ali, dormia na frente do livro e nada. Mas eu não desistia. Continuava buscando. Senhor, me revela. Eu quero conhecer o Senhor pelas escrituras. Até que depois foi passando um tempo, fui em outras igrejas que oravam, buscavam mais, tal. Comecei a ter revelação de quem era Jesus Cristo pelas escrituras. Era coisa bonita demais. Eu entrava dentro do quarto e ficava lá no domingo cedo até 6 da tarde. Minha mãe ficava perguntando: o que está fazendo, menino? Né? Estava louco lá, vidrado na Bíblia. E entrar no serviço 7 horas, 5 horas da manhã. Eu falava: não, 5 horas da manhã eu já tenho que levantar, que eu quero mais. E o Senhor só mostrando aqui nas escrituras quem era Ele.
eu percebi que isso deu uma força para mim, que eu me levanto em qualquer situação, pessoal. Glória a Deus. Eu me levanto em qualquer situação. A minha esperança não está aqui, minha esperança está ali. Por quê? Porque Deus preparou essa esperança para nós. Deus preparou a manifestação do Senhor Jesus aqui na terra, para que nós o pudéssemos conhecer e ter esperança. Ter ânimo, mesmo diante de uma situação igual a do Bartimeu aqui. Olhos arrancados, família destruída, futuro destruído. Mas ele, ao ouvir falar que Jesus era Jesus de Nazaré, filho de Davi, ele lembrou de tudo aquilo que ele aprendeu. Ele lembrou de tudo aquilo que ele leu quando ele tinha olhos. Nossa, esse aqui, poxa, é ele mesmo. Não, ele não falou, não acredito, né? Ele falou, nossa, é esse? Os profetas falaram, Isaías, é esse que está aqui agora. Acabou, começou a gritar. E o grito dele era diferente. O grito dele, olha aqui, versículo 49, versículo 48, né? Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais. Todo mundo mandando ele calar a boca, mas ele não calava, porque era muito grande a esperança. A esperança que ele tinha era sobrenatural. A nossa esperança é sobrenatural? A nossa esperança provém da revelação? Ou a nossa esperança é uma esperança que quando sofremos algum dano, a gente já desanima, já não vem na igreja? Qual é a nossa esperança? Qual é a visão que temos acerca de Jesus? Se a nossa esperança não provém das Escrituras, eu vou dizer para você o que vai acontecer. Você vai cansar de clamar. Você vai parar de clamar. Se a sua esperança não está provendo, não está sendo proveniente de revelação das Escrituras, pela intimidade com o Espírito Santo, você vai parar. Eu vou parar. A gente vai ficar, não interessa, vai ficar 5, 10, 20, 30 anos na igreja. Vai chegar uma hora que a gente vai se render diante das tribulações. A gente vai se render, porque as coisas estão piorando. As coisas não estão melhorando. Se a gente for esperar aqui nessa terra aqui alguma melhora, sair a Dilma, para a gente se alegrar, ter esperança, está complicado, gente. Está complicado, já vai preparando para dar uma desculpa para o apóstolo. Agora, se nós começarmos a conhecer esse Jesus, se nós começarmos agora a buscar a revelação, Espírito Santo, me revela quem é Jesus, e dormir na frente dessa escritura aqui, ó, não interessa, não entendi nada, mas eu creio que Deus está operando, uma hora eu vou ler e vou entender. Uma hora vai ser como de repente. Vai vir o sopro, vai mostrar para mim, vai abrir as escrituras. Tem que ser assim. Se nós desistirmos disso aqui, não adianta. Vai acabar, a gente vai ser derrotado. Quem está entendendo, diga amém. Jesus parou e disse, chamem. Então, se você realmente buscar a revelação de quem é Jesus, clamar a Ele por essa fé, Jesus vai parar e vai chamar você. Eu não sei se alguém já teve essa experiência, creio que muitos aqui já tiveram. Quem não teve, você vai ter essa experiência. Você vai ver algo diferente. É uma experiência que você nunca teve. Jesus vai parar e vai chamar você. E chamaram o cego e disseram, ânimo, levanta-te. Ele está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Agora você imagina um cara que é cego, não sei onde está Jesus, sou cego, mas, porque eu sei que ele me chamou, agora eu levanto, jogo a capa. Aquela capa era uma capa característica dos cegos, era tipo uma muleta. Agora eu jogo a capa, não sou mais cego, mas eu não recebi a cura da vista ainda. Cadê Jesus? Não recebi ainda. Mas a esperança real faz isso. Você sai e você não precisa ver. Você tem a certeza. A voz do mestre fala no seu coração. Você tem a certeza. Você não precisa dos olhos naturais. Se nós esperamos aquilo que vemos, não é esperança.
O apóstolo Paulo fala. Não é esperança. Agora, se nós esperamos aquilo que não vemos, com paciência esperamos. Então é isso que precisa. A consolação de Deus no nosso coração para nos dar paciência, para esperarmos. Então ele fez algo de louco aqui, pessoal. Esse cara aqui é louco, presta atenção. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se. Ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se até Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Aqui o pedido do Bartimeu não era algo óbvio. Eu quero ver. Ele não queria ver por acaso. Eu quero ver para eu saber contar o dinheiro que está aqui na minha mão, aqui, que eu recebi de esmola. Não era isso. A visão de Bartimeu era diferente. Ele enxergava que Jesus era o mestre prometido para guiar o povo, para guiar os judeus, para trazer salvação. Então, quando ele pediu para ver, na verdade, ele queria os olhos físicos para poder seguir a Jesus. A visão dele não era ter visão, pronto, acabou. Não era isso. Não, eu te conheço, eu sei quem tu és. Eu sei que tu és o enviado. Eu quero ver, para poder te seguir. Tanto é, que ele falou aqui, olha, no versículo 51, a resposta, respondeu o cego: Mestre, mestre. Amém? Quem chama Jesus de mestre aqui? Eu não estou acostumado a chamar Jesus de mestre, não. Bartimeu chamava Jesus de mestre porque a visão dele era melhor do que a minha. Eu não sei se a sua visão já está igual a dele. Já chama ele de mestre. Mestre, ele ensina tudo para nós. Ele ensina tudo. Eu sei que já está em cima da hora, mas eu quero dar um outro testemunho. Certa vez, retornei ao trabalho, né? Eu sou barbeiro, e retornei ao trabalho, estava enferrujado, estava trabalhando em outra área, e voltei para a área de barbeiro, tá? Eu estava tentando realizar a minha função, os meus trabalhos, e não estava tendo sucesso. Presta atenção, pessoal, tem gente aí que está adiantando o que vai fazer lá fora. Aqui dentro, você tem que ver o que está acontecendo aqui. Veja. Eu estava tendo dificuldade na minha função de barbeiro. Não conseguia fazer o corte. Eu via, queria fazer, não conseguia realizar. E tinha uma dificuldade grande. Estou falando aqui de um testemunho que Deus realizou na minha vida profissional. E trabalhando, eu falei: Deus, está complicado, eu já estava aflito. Falei: Deus, eu voltei para essa área, é isso que eu quero fazer. É isso que eu creio que o Senhor deu na minha mão. Só que eu estou tendo dificuldade aqui. Eu não tenho recurso para investir em maquinário e também não tenho recurso para investir em curso. Então estava lascado, né? Acabou a esperança. Não. Eu falei: o Senhor ensina todas as coisas. Eu creio que o Senhor ensina todas as coisas. O Senhor é mestre dos mestres. Me ensina a cortar cabelo de novo. Me ensina a trabalhar de novo nessa área. Meu amigo, passou um tempo, eu observava um movimento de algum cara assim que estava cortando, vinha na minha mente: é assim que faz. Eu comecei a reaprender. Meus olhos estavam fechados, não enxergava. Mas quando eu pedi para ele me ensinar, eu comecei a virar meio que autodidata. Eu via a pessoa num vídeo curto de 2 minutos. Opa! Por quê? Eu vi quem era o meu Deus. Esse Deus aqui, ele ensina tudo. Ele sabe tudo, ele treina tudo, ele faz tudo. Ele me ensinou novamente, gente, a cortar cabelo. Eu não sei qual é o seu ramo profissional, mas se você pedir para Jesus te ensinar a trabalhar, ele vai fazer você trabalhar bem. Você está desesperado porque você não tem recurso. Você não tem a oportunidade que você quer. Não está ao seu alcance, mas ele pode te ensinar.
porque você sabe que Ele é o Criador dos céus e da terra. Você sabe quem Ele é, então você vai pedir e vai receber, em nome de Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Aqui é que está a maior prova de que Bartimeu tinha uma visão maravilhosa. Após receber a vista, ele não foi nem curado dos olhos. Segundo a teologia, segundo a história, Bartimeu não foi curado dos olhos. Ele teve os olhos restituídos. Deus recriou os olhos dele. E o que ele fez com esses olhos? O mesmo que ele fazia antes. Ele fazia isso antes. Continuou lendo as Escrituras, continuou buscando o Senhor, continuou seguindo ao Senhor pelo caminho. O que você vai fazer com aquilo que você está pedindo a Deus? Você está pedindo algo a Deus, o que você quer fazer com isso? Isso vai demonstrar a visão que você tem. Use para seguir a Jesus, para servir a Ele melhor. Amém? Eu quero encerrar essa palavra nesse momento. E eu gostaria que você pensasse profundamente nisso. Eu senti que Deus deu uma palavra aqui de advertência. Isso aqui é muito importante. Qual Jesus você tem clamado? É um Jesus que realmente o Espírito Santo está revelando quem é pelas Escrituras? Porque você tem deixado Ele revelar pelas Escrituras? Você tem buscado conhecê-lo? Ou você tem buscado com uma multidão? Se você tem buscado com uma multidão, sinto muito. Você vai parar. Eu vou parar. Então que hoje, em nome de Jesus, nós venhamos buscá-lo pela palavra. Amém? Vamos deixar o Espírito Santo revelar quem Ele é. Vamos orar. Vamos pela madrugada. Ou se não é pela madrugada, de dia Ele vai ouvir também, depende do seu coração. As oportunidades que tivermos. Vamos fazer isso em nome de Jesus. Porque quando acabar a sua esperança, quando esse império, porque esse império aqui é igual ao império antigo de Roma. Esse império está destruindo. Quando esse império que está no mundo destruir aquilo que nós temos, a nossa esperança ainda vai permanecer firme. Nós vamos permanecer inabaláveis. Nós vamos permanecer clamando, gritando. Vamos incomodar. Nós vamos continuar incomodando aqueles que não querem que Jesus seja manifestado. O nosso clamor vai permanecer. E Jesus vai parar e vai nos chamar. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.